Olha, não é um exagero dizer que o Andrea Kimi Antonelli teve um final de semana de Ayrton Senna nas ruas de Monte Carlo, porque foi o que lembrou, tá? E veja bem, quero deixar bem claro que eu não estou comparando o piloto com outro. Eu disse lembrou Ayrton Senna, porque nem mesmo o tricampeão brasileiro teve a oportunidade de fazer um Grand Chelem em Mônaco, e agora o Antonelli tem o seu primeiro na carreira nas ruas de Monte Carlo. O GP de Mônaco não foi grande coisa, foi uma prova modorrenta, foi uma procissão, tal e como vem acontecendo nos últimos anos, desde que a Fórmula 1 decidiu aumentar o tamanho dos carros em nome da segurança, em nome dos motores híbridos, em nome da tecnologia embarcada, nós passamos a ter corridas de mais difícil ultrapassagem, corridas onde é sempre um carro atrás do outro, corridas que nos levam ao tédio. E o GP de Mônaco de 2026 não foi diferente, uma das corridas mais tediosas de 2026, também comparado com o GP do Canadá, que foi a etapa anterior, que foi uma maravilha de prova, realmente fica difícil a situação para Monte Carlo. Mas nós temos histórias para contar, nós temos eventos relacionados a essa corrida que merecem pontos de observação. É uma pena que nós, como espectadores, perdemos, porque a gente tinha alguma chance de ter algum tipo de disputa, pelo menos em teoria. Na prática, eu acho difícil diante do que a Mercedes está entregando em termos de performance, e tudo bem, a gente tem que esperar a prova de Barcelona na semana que vem, mas aparentemente a queda da gambiarra, eu gosto de chamar de gambiarra, mas não é, né? Do truque do 18 por 1, aparentemente não teve muitas consequências na Mercedes, apesar de Mônaco ser uma pista travada, não ser uma pista de alta velocidade, não precisar muito de motor para você desenvolver performance ali, mas aparentemente está tudo bem, está tudo certo. Quando o Antonelli quis colocar desempenho no seu carro, ele só abriu distância para qualquer um dos seus adversários, ou, no caso de hoje, Lewis Hamilton, que chegou na segunda posição, com desempenho, com qualidade, com boa performance. Eu acho que o Hamilton, nesse momento, está em um momento melhor na Ferrari, conseguiu o seu segundo pódio na temporada, mas também com uma ajudinha da equipe italiana. Parece que tem alguém que olhou com bons olhos para o piloto britânico, e tem alguém que odeia muito o Charles Leclerc na Ferrari. O cara para ter falta de sorte, mas também para ser atrapalhado pela própria equipe. Ferrari sendo Ferrari. E eu prometo que eu vou gravar um vídeo especificamente sobre essa bateção de cabeça da Ferrari em táticas erradas, hora errada para chamar carro para pit stop. Olha, torcedor da Ferrari sofre, sofre e sofre muito. O único consolo é que a equipe está mais do que consolidada como segunda força da temporada, mas ainda assim muito atrás da Mercedes, sem ter o mesmo ritmo de prova, e isso porque os dados de telemetria no final de semana indicavam que a Ferrari estava ali bem atrás da Mercedes, no ritmo de corrida, e ainda assim o Antonelli abriu uma semana de vantagem em relação ao Hamilton. Quando precisou na relargada, a mesma coisa. E aí não é só ter um bom carro, tá? Não basta ter um bom carro, você precisa ter um piloto que extrai da máquina mais do que se espera dela. Não é mesmo, George Russell? George Russell é outro que foi punido pela vida, né? Coitado do Russell. Coitado nada, né? Ele tá lá acreditou que poderia ser o melhor piloto da equipe e tá tomando um vareio de um moleque de 19 anos. O Russell tem que pensar em duas coisas: que agora a diferença de pontos passou de 60 pontos, no momento que eu tô gravando esse vídeo, em 68, e tal e como foi dito pelo Everaldo Marques no final da transmissão da Globo, nenhum piloto que venceu 5 corridas na temporada perdeu o título até hoje. Tudo bem, a gente ainda tem mais de 3/4 de temporada, pelo menos em teoria, porque na prática o Antonelli já pode descartar 2 resultados. Então, eu sei, entendo o contexto aplicado de uma fala, tá?
Pode ser exagero da minha parte, mas só faltam 14 corridas para o Antonelli ser campeão do mundo, o campeão do mundo mais jovem da história. Quando eu digo só, porque entre agora junho e setembro, tal e como eu falei no vídeo que eu gravei sobre o calendário da Fórmula 1, uma das provas que a Globo vai exibir na TV aberta, que são 9 em sequência, temos agora 8 corridas. É muita corrida para pouco espaço de tempo. E para o Antonelli, quanto mais rápido o tempo passar, melhor. Próxima etapa já é Barcelona, e se o Russell não trouxer uma reação, vai ficar complicado, cada vez mais complicado. Já está bem embaçado para o George Russell, essa que é a verdade. Então, no meio de tanta pasmaceira que foi o GP de Mônaco, dentro do meio de tantas histórias, eu quero colocar alguns pontos até que interessantes. Por exemplo, o Isack Hadjar na terceira posição, que ele é um sobrevivente, com todo o caos que aconteceu na Red Bull hoje, com o problema que o Verstappen teve e que até o momento que eu estou gravando o vídeo a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Dá para dizer que o Hadjar é um vencedor. O Oscar Piastri na quarta posição, considerando que o Gasly foi punido, originalmente o Gasly era para ter terminado a corrida em terceiro, mas o Piastri, com mais um problema com o Lando Norris, que vive o seu inferno astral depois do título mundial, o Piastri consegue terminar em quarto, consegue acumular pontos, não entra na briga do título? Não, não é o suficiente nem mesmo para cogitar a disputa do campeonato mundial, mas a gente coloca como, neste momento, o Piastri como o primeiro piloto da McLaren, ou o piloto que está mais propenso a acumular pontos, se bem que, sei lá qual foi a bezedeira que o Piastri passou e que o Norris precisa frequentar para parar de ter tanto problema no carro. Ou, de repente, o Zac Brown chamar o Toto Wolff no canto e convidar por fight, porque é incrível como esse motor da Mercedes está falhando com frequência com a McLaren. Não que não tivesse falhado com a própria Mercedes, né? George Russell, que eu diga no Canadá, mas isso é muita coincidência. Frequentemente esse motor dá problema justo com o Lando Norris. Olha só que coisa, né? A Racing Bulls, em compensação, teve seus 2 carros no top 10, o que é um resultado positivo para a equipe. O Pierre Gasly, outro sobrevivente, com tudo que aconteceu, ele conduziu a Alpine para o top 10. E além do Albon, olha só, eu achava que seria o Carlos Sainz, mas o Albon está numa melhor fase na Williams. Conseguiu marcar pontos com a Williams, um carro que apresenta problemas desde o começo do ano. Temos um momento histórico. A Cadillac marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1. Isso se a gente não tiver nenhuma alteração aqui. O Sérgio Pérez conseguiu chegar na 10ª posição. E dessa forma o Valtteri Bottas pode começar a preparar suas malas para ir embora da Cadillac. O Bottas só não vai embora agora porque o Colton Herta não tem os pontos da superlicença. Se não, depois de hoje, ele estava demitido. Essa é a minha opinião. E o Alonso, que conseguiu terminar com a Aston Martin na 11ª posição, tudo bem, vários pilotos acabaram abandonando, a gente teve um número elevado de abandonos, mas ainda assim, terminar em 11º é melhor do que o que aconteceu com o Lance Stroll, que acabou batendo por causa do problema da pista, pista com muitos detritos, bandeira vermelha com 2 acidentes, enfim. Para Aston Martin, para o Fernando Alonso, foi sim um final de semana positivo. E Gabriel Bortoleto, acho que até que terminou o final de semana com saldo positivo na 12ª posição. Havia a perspectiva da Audi em terminar na zona de pontos, isso teria acontecido se o Hülkenberg não recebesse uma punição no final da corrida, caiu para 14º, mas aí o Bortoleto consegue terminar na 12ª posição, se beneficiando da punição do próprio Hülkenberg e da punição que o George Russell não pagou. E que pesadelo foi esse final de semana para o Russell, porque além de tudo o que aconteceu em pista, além do fato dele não pontuar e ver o seu companheiro de equipe, o Doravante, conhecido como moleque de 19 anos, que pode conquistar o seu primeiro título mundial rapidamente e ser o campeão mundial mais precoce da história, ele ainda
teve que passar pelo infortúnio de não pagar a punição quando fez a parada nos pits durante o safety car, o primeiro safety car da prova, e isso fez com que ele perdesse uma posição na zona de pontuação e testemunhasse o Andrea Kimi Antonelli, além de fazer história, mais uma vez, que ele abrisse essa distância ao ponto de 68 pontos. Então, no meio de tanta coisa que aconteceu à margem daquilo que para muitos é o mais interessante, que é a corrida, a gente pode dizer que o GP de Mônaco, se não foi essa empolgação toda, teve muitos pequenos detalhes que adicionam alguns elementos e algumas narrativas na temporada. Eu esperava, obviamente, pelo menos uma disputa ou uma pressão para cima do Antonelli para que ele pudesse, se não pelo Russell, mas por outro piloto, ser um pouco mais pressionado. Mas, nesse momento, eu não vou ter medo de dizer que ele está em outro patamar. Ele está num outro momento, ele está aproveitando o timing, está aproveitando o tempo para abrir essa distância que ele está consolidando e se postular de vez como candidato ao título mundial. Ninguém pode dizer agora que o Antonelli não é candidato ao título. Ninguém pode dizer agora que ele não se torna o principal favorito ao título. A gente tem 6 etapas concluídas, o campeonato vai ter 22 etapas, a não ser, claro, que a FIA consiga enfiar aquelas corridas que não aconteceram no Oriente Médio em algum momento. Mas se não tivermos alterações, o Antonelli já tem 2 corridas de descarte, ou seja, se ele seguir nesse ritmo, em pelo menos 14 provas ele se torna o mais jovem campeão mundial da história. E essa narrativa, mesmo que precoce, mesmo que antecipada, começa a alugar não mais um apartamento, mas começa a alugar uma fazenda de, sei lá, 400 hectares na cabeça do George Russell. E ele vai ter que lidar com isso muito mais do que os outros pilotos que estão no grid, muito mais do que, sei lá, o Lando Norris, que está super frustrado porque é o atual campeão do mundo e não consegue defender o título, muito mais do que o Verstappen, que essa altura do campeonato já começa a olhar para o advogado dele e pensar, então, vamos mandar um oi sumido para as outras equipes, porque pelo visto não vai, né? Então, muito mais do que qualquer outro piloto do grid, quem tem muito que pensar depois do resultado de Mônaco, com certeza é o George Russell. E parabéns para o Kimi Antonelli, e que bom que nós estamos testemunhando a história do automobilismo sendo escrita. Nós estamos testemunhando a história se construindo diante dos nossos olhos. Se o Andrea Kimi Antonelli for campeão do mundo em 2026, será uma das histórias mais fantásticas que a Fórmula 1 escreveu em mais de 75 anos de sua história. E somos os privilegiados em testemunhar essa história acontecendo neste tempo, neste momento presente. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo. Ao longo da semana, eu vou destrinchar esse GP de Mônaco, já preparando para a prova de Barcelona, que acontece no próximo domingo. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.